Olá, boa noite. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs e meus amigos. Eu sou o Mateus, um voluntário trabalhador da Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Esta é a casa do Dr. Antônio. Fica à rua Barão de Penedo, 182, no bairro da Água Rasa, São Paulo. Eu quero agradecer a nossa dirigente, senhora Doroteia, pela aceitação e permissão da minha proposta a esse evangelho do dia de hoje. Também quero informar que a nossa casa, a casa do Dr. Antônio, já retornamos aos trabalhos espirituais, de forma muito cuidadosa, como sempre, porém, obedecendo a todos os protocolos conforme preconiza a lei. Assim sendo, os senhores poderão agendarem as suas consultas nos seguintes telefones: 2605-6865 e 2606-6200. É interessante que eu vou fazer um comentário breve, tá? Que eu sempre, quando estou em casa, eu costumo ler. E sempre começo pelo Evangelho. Eu gosto muito do Evangelho. E ainda há dias atrás eu estava vendo o Evangelho e de repente, né, a gente abre sempre aleatoriamente a lição que caía, que a gente vai ver dentro do Evangelho. E eu estava vendo e de repente eu abri e caiu a lição, o grão de mostarda. Eu li e confesso, não entendi nada. Reli após mais algumas leituras e tive a sensação que bateu algo importante na mente. Fiquei com essa sensação por algum tempo. Depois, então, iniciei uma pesquisa, algumas leituras e não me satisfizeram, continuei, reli, voltei à pesquisa, encontrei outros informes e, de repente, algo que vinha de encontro ao que eu possuía na mente. Eis aí o que conseguimos, não é? Falaremos então hoje sobre a parábola O Grão da Mostarda. Está lá em Marcos, no capítulo 4, versículos 30, 31 e 32. São apenas 3 versículos, mas ambos com grande profundidade para o espírito. Vejamos. Primeiramente, eu quero dizer que o nosso Mestre Jesus falava com as pessoas de sua época por parábolas. Esta é uma forma alegórica para ensinar aos judeus, mas quanto a sós com os seus discípulos, a esses lhe esclarecia tudo. Então, esse esclarecimento é aquele que nós falamos que Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos na sua redoma, vamos assim dizer, tá? Ele esclarecia tudo que foi dito às pessoas. Mas também quero dizer que isso é um grifo nosso. Quer dizer, então é uma proposta que nós estamos falando, que nós estamos dizendo porque encontramos alguma coisa de bom. No versículo 30 dizia Jesus: a que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? Vejamos aqui que nós temos 2 perguntas. A primeira delas é perguntando, né, ele mesmo dizendo como apresentaria o reino de Deus às pessoas. Lá na sua época, é muito importante isso. E ele então fica ainda um pouco mais pensativo, mas representa o quê? Que ele vai fazer a representação usando-se das parábolas, que é o que ele sempre fazia. E eu continuo dizendo ainda, como dito anteriormente, Jesus elege as parábolas, objetivando o correto entendimento àqueles que lhes ouviam as palavras com atenção, facilitando-lhes a compreensão, pois os judeus de sua época se achavam os sábios do mundo. Percebamos nesse versículo que Jesus busca algo para facilitar o entendimento. Então nós temos que ver assim que quando Jesus desejava uma clareza de alguma coisa, ele recorria
a essa alegoria das parábolas para esclarecimentos. Então a gente tem que entender que às vezes quando nós não entendemos alguma coisa, nós temos que buscar a clareza daquilo que ficou meio sem entender na nossa mente. E quando nós clareamos, é algo tão simples, algo tão bom, tão gostoso. Isso vale muito a pena. E Jesus continua, e lá na parábola 31, nós temos o seguinte: é como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor das sementes. Então ele já faz aqui um grande comparativo com as outras sementes que é conhecida, que o grão de mostarda é o menor deles. Então é bom que a gente fique atento a todas as coisas que nós devemos perceber, porque no entre linhas há grandes interpretações. E nesse caso lembramos que o grão de mostarda é o menor das sementes nos tempos do Mestre. Porém, quando comparada à fé dos homens, fala-se da nossa fé. Porém vos digo, ainda muito pequena e, se tomada ao pé da letra, somos seres de pouca fé e muito pequenos, referindo-se às alterações de pensamentos, atitudes, milindres, e somos pretensiosos, alguns de nós até se acham mais sabichões que os outros. São estes procedimentos que nos afastam quando pretendemos aproximar a nossa fé de Jesus. E isso nos lembra bem o que disse Jesus: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis tudo o que faço e muito mais. Você veja como ele é comparador, ele faz a sua comparação, que quando nós tivermos fé, seremos tão importantes quanto ele foi na sua época aqui presente na nossa vida. Porém, nossa sugestão é, se desejamos ser mais nobres em atitudes, pensamentos, desejos, reciprocidade e amor a Deus, devemos trazer para junto de nós aqueles que gostamos, que amamos, todavia, não esquecendo que temos a distância. Também precisamos alterar os nossos sentimentos. Nesse parágrafo aqui, eu estou simplesmente dizendo para que nós possamos mudar pensamento, mudar ação, mudar desejos e sermos mais suaves, mais maleáveis naquilo que nós precisamos. A nossa fé garante isso para nós. E continuando, isto é, balançarmos, chocalharmos o nosso corpo, a nossa mente, para eliminar o que não nos pertence e façamos o melhor que possamos fazer, o melhor que saibamos por nós. Somente assim iniciaremos o nosso germinar com os conceitos do Pai Eterno, não esquecendo ser Ele amoroso e paciente conosco. Ele é energia e nós somos seus filhos. Se somos filhos, por que somos tão diferentes? Se somos filhos, por que não puxamos dele essa bondade, essa luz, esse amor? Ele nos deu o livre-arbítrio e nós temos que ser conduzidos por aquilo que nós pensamos de melhor, o que nós buscamos, o que nós desejamos, o que somos. Então, veja bem que como filhos da carne nós possuímos pais diferentes, temos distintos diferentes, nascemos em épocas diferentes e somos diferentes em tudo. Mas Jesus continua lá no versículo 32. Mas quando semeado o grão de mostarda, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus porem aninhar-se à sua sombra. Então você veja aqui que aqui está o aconchego, né? Aquilo que nós precisamos quando nós, vamos imaginar agora, hipoteticamente, quando nós somos pequenos, quando nós procuramos o colo de nossa mãe e ela cede com beleza, com maravilha, que quantas vezes nós nos esquecemos disso. É importante a gente lembrar que quando nós fazemos o bem, nós recebemos uma energia poderosa, que alivia a dor, que alivia o sentimento. Mas quando nós esquecemos, quando nós deixamos de lado, olha, eu nem sei dizer o que acontece com a gente,
mas o nosso próprio espírito deve ficar triste. Este versículo é o mais auspicioso, bonito e cheio de energias do Pai, o que devemos conceber em nosso coração, amparando o nosso espírito, porque somos luz e, como o Mestre nos disse, é o nosso momento no qual compatibilizamos os nossos desejos mais sublimes na prática do amor divino, por pensamentos, desejos e ações, com os do Cristo, nosso Pai eterno. Se somos luz e energia e poder, não deveríamos decair, mas sermos fortes e conhecedores de nossas ações poderosas. Então nós temos que conceber aqui o melhor de tudo, aquilo que o Pai concede, dando a cada um de nós amor, beleza, certeza, e que às vezes nós esquecemos, deixamos de lado. E que eu quero dizer, que eu quero afirmar ainda, que quando nós concebemos essa beleza, tiver esse poder de visualizar, não com os olhos da mente, mas com os olhos do Espírito, vamos ver quantas coisas nós deixamos passar. E nesse momento eu quero dizer assim: se Deus é bom e supremo ao homem, viver bem não pode consistir em outra coisa que não amá-lo com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Ou seja, que o nosso espírito aprenda com isso, entender essa bondade, entender esse carinho e esse amor desse Pai amoroso. Então, com essa situação, nós vamos aqui para a nossa conclusão. Primeiro, o nosso titubear de nossas forças interiores elege a falta de confiança e de fé. Somos imprevidentes em nossas ações, pensamentos e desejos e não damos créditos às coisas que não podem ser visualizadas pelos olhos da carne. Nesse momento eu estou falando do nosso cuidado. É claro que nós encontramos pessoas maravilhosas que têm uma visão do Espírito imensurável. Mas vamos falar de todos nós, maioria, que temos as nossas dificuldades. É isso que eu gostaria que ficasse claro nesse primeiro parágrafo, que é quando ele inicia lá no parágrafo 30, no item 30. Segundo, nesta condição de incredibilidade, nos permanecermos inertes aos que os olhos não veem, inertes aos que os olhos veem, assim sendo, o denominamos de abstrato, pois ficam distantes de nós. Daí a carência de impulso que nos faça emergir os degraus da vida e com as próprias pernas. Condição que nos elimina a insegurança, fortalecendo nossa fé. Não mais sendo, mas será, vou conseguir. Aqui nesse parágrafo nós estamos tentando dizer dentro dessa conclusão uma coisa fantástica, que nós temos que ter fé e galgar os nossos conhecimentos com a felicidade que nós possuímos. Ser feliz, ela não é algo que vem e que permanece com você do teu lado o tempo todo. São pequenas situações que nós vamos percebendo e ganhando motivos para que isso seja realmente real, para que nós possamos enxergar e ter os sorrisos, a beleza que nós conseguimos enxergar frente àqueles que estão próximos àquilo que nós possamos ouvir. E o terceiro item, aqui a condição chave e sublime de elevação. Se há coragem, há crédito, a fé e o amor presentes no coração, seremos mais fortes e içamos voos mais altivos, pois aqueles que acreditam têm o poder da fé e sempre lhes seguirá os melhores caminhos. O que nós falamos aqui é algo bastante importante, porque quando Jesus fala, lá no versículo 32, tá? Ele fala da nossa fé. Ele fala do poder e a bondade que tem que ter no nosso coração. Resumindo, são duas coisas ainda mais simples de tudo isso aqui.
é simplesmente eu ver, saber que existe. 2, saber que eu tenho que progredir frente àquilo que eu estou vendo, trazendo para mim aquilo que seja bom, agradável, mas que eu possa servir dele para com os outros. E terceiro, a minha fé é aquela que vai trazer a condição mais alta do poder, da mente, da luz e desse carinho amoroso. Então, nesse momento, nós vamos para as nossas vibrações, que eu possa, nesse momento, fazer essa vibração para esse mundo, esse nosso mundo terreno, que está meio que parece desordenado, e que nos seus 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, possa ver a luz do Pai clareando as mentes, fortalecendo espíritos, tirando-nos dessas coisas tristes que nós estamos passando por ela. Sabemos que algumas das coisas são verdades, mas que outras são muito pejorativas e que nós temos que ter o quê? Um sentimento mais amplo, um sentimento mais amoroso, um sentimento de fé, que a religião nossa, do nosso espírito, ela seja sempre presente. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, que aqui nós temos o quê? As nossas vivências, os nossos deveres. Quantos amigos do bem, quantos amigos da luz estão com as suas mãos espalmadas para cá, trazendo a luz, a bondade, a sabedoria, modificando as energias. Que eles continuem, que nós sejamos capazes de perceber essa bondade infinita que ampara e socorre. Que nós possamos ir vibrando por todas as casas religiosas, que possa haver ali o amor, o carinho, o sentimento, a bondade de Deus, para que possamos orar de força de pensamento, força de espírito para a nossa melhora. Que eu possa também vibrar pelos hospitais, manicômios, para as pessoas que estão doentes, que possam receber essa bondade de Deus no espírito e no coração. Que eu possa vibrar por todos os doentes, para que esses que passam pela falta de saúde possam receber essa bondade divina e infinita. Que eu possa vibrar por aqueles que estão no asilo, por aqueles que estão em abrigos, por aqueles que estão precisando de socorro, que esse socorro divino do nosso Mestre amado, do Pai Celestial, possa ampará-los, levando ali a luz, o amor e o entendimento. Que eu possa vibrar pela nossa casa, pedindo luz, pedindo amor, pedindo a nossa proteção, a proteção da nossa dirigente, a proteção de seus familiares, a proteção de cada um de nossos familiares, porque somos também vivos, somos filhos de Deus, necessitamos desse amor divino. E nós deixamos, Pai, uma vibração em aberto para que vós possa conceber a quem se faça necessário, dentro da amplitude da tua sabedoria, meu Pai, e que a tua bondade possa estar sempre no meio de nós. E é com esse sentimento, com esse desejo de luz, que nós vamos encerrando o nosso Evangelho. Eu me despeço de vocês, dando meu boa noite, desejando que tenha uma noite iluminada de descanso e que o nosso próximo encontro nós possamos aqui estar presentes com a graça de Deus e, quando for permitido, pelo nosso Pai eterno e da sua bondade dentro da tua eternidade. Tenha uma boa semana, assim seja, graças a Deus.